Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e todas que assistirem esse vídeo, em nome de Jesus. Eu estou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês alguns saberes, alguns conhecimentos sobre este livro, O Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente, da escritora Joyce Meyer. É um livro muito bom e muito libertador. Fica aqui a dica, tá? A gente vai conversar sobre alguns pontos apenas e a ideia é te desafiar, te motivar para que você leia o conteúdo desse livro por completo, tá? Adquira, se for o caso. É um livro muito bom, vale a pena. Então, queridas, eu já vou me pedir licença para vocês aqui, porque eu fiz um roteiro do que nós vamos conversar, até para dinamizar o nosso tempo, tá? E também para que eu não perca nenhum conteúdo importante, porque assim como eu estou sendo abençoada através deste livro, eu também quero que você seja abençoada, tá? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de ter, ó Deus, em mãos um livro tão maravilhoso, com revelações tão profundas da Tua Palavra. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido para estar, ó Deus, levando a Tua Palavra e nos usando, ó Deus, para libertar, para transformar, através, ó Deus, do Teu conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por cada vida que está assistindo a esse vídeo nesse momento e que elas venham ser, ó Deus, confrontadas pela Tua Palavra e venham crescer, Senhor Jesus, no conhecimento de Deus e levar uma vida vitoriosa em Cristo aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, colocando na nossa vida pessoas, livros, situações, para que nós possamos conhecer mais de Ti. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Amém. Então vamos lá. Eu acredito que o foco central desse livro é nos conscientizar de que há uma guerra se desenrolando. E o campo de batalha dessa guerra é aqui, é na nossa mente. Então vejam, em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, diz assim, que como um homem pensa em sua mente, assim ele se torna. Então veja a importância dos nossos pensamentos. Então tudo começa aqui, na nossa mente, certo, queridas? Então vejam, as nossas ações, elas são resultado direto dos nossos pensamentos. Então, se nós temos uma mente negativa, as nossas ações, elas serão negativas. Mas se por outro lado, nós permitirmos a renovação da nossa mente pela palavra de Deus, então nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Muito bem. Você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Então, como exercício de hoje, você vai refletir sobre os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão rodeando a sua mente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nesses últimos minutos? O que é que a sua mente está pensando, certo? Muito bem. Então, vejam, Satanás, ele oferece formas erradas de pensar a todos, mas saiba que você não é obrigado a aceitar a sua oferta, ok? Então vejam, nesse sentido é muito importante que nós conheçamos a palavra de Deus. Por quê? A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos condições de comparar o que está em nossa mente com a mente de Cristo, certo? E assim, a autora vai trazer que é uma necessidade vital que os nossos pensamentos estejam alinhados aos pensamentos de Deus. Amém? Quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais a sua vida vai mudar para melhor.
E muitas vezes, queridas, esse processo leva um tempo. Mas a autora ela diz assim, não desista, porque vai valer a pena, ok? Então vamos lá. Em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta, os nossos oponentes não são apenas físicos, né? Eles são espirituais, né? Nas regiões celestes, ou seja, não é somente nessa questão, nesse mundo natural, mas no sobrenatural. Amém? Então vejam, queridas, nós estamos em uma guerra. Contra quem? Contra o mal, contra os demônios, certo? E se nós não tomarmos consciência disso, nós estamos, de certa forma, fadadas à derrota, né? Então, o nosso inimigo, ele tenta nos derrotar com estratégias, com planos bem elaborados. A Bíblia diz que ele é mentiroso, que ele conta mentiras para mim, para você, sobre nós mesmas, sobre os outros, sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras, certo? Só que, no entanto, ele não diz a mentira toda de uma vez. Ele vai lançando pensamentos inoportunos, suspeitas, dúvidas, medos, certo? Perguntas, questionamentos e até mesmo teorias, tá, queridas? Então, veja, se você não toma consciência disso, você muitas vezes acorda, poxa, hoje eu não tô legal, sabe aquele dia que parece que você acordou, não aconteceu nada, mas alguma coisa não tá legal? Muitas vezes a nossa mente está sendo atacada e nós não temos consciência disso e pensamos que nós somos assim mesmo, que é coisa da nossa cabeça, a gente é assim mesmo. E quanto menos a gente pensa que isso pode ser um ataque maligno à nossa mente, melhor para o inimigo, porque nós não vamos fazer nada para detê-los. Então, queridas, a autora, ela com frequência no livro, tenta nos despertar para essa consciência de que há uma guerra espiritual, o inimigo é real, ele ataca a nossa mente e nós precisamos ter consciência disso. Muito bem, então vejam só, eu já tenho consciência de que o inimigo pode estar atacando a minha mente e o que é que eu devo fazer, o que é que eu faço agora? Em João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, agarrar com força a verdade bíblica e viver de acordo com ela, certo? Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja, minha querida, Deus não quer que você se torne uma religiosa, tá? Que vive a semana inteira distante dele e sábado e domingo vem cumprir um dever, vem cumprir uma rotina na casa do Senhor. Deus quer que você seja uma discípula, tá? Um discípulo de Cristo. Então, se você quer ser verdadeiramente um discípulo, você precisa o quê? Permanecer na palavra de Deus. É de segunda a segunda, é uma vida de permanência na presença de Deus, na palavra de Deus, certo? Isso foi uma das coisas que me impactou e vem me impactando nesses últimos dias, que somente o fato de você estar na igreja talvez não queira dizer nada,
Porque se você não permitir que a palavra de Deus adentre no seu coração, renove a sua mente, transforme as suas atitudes, você permanece na igreja, mas com o velho homem vivo dentro de você. E nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos o quê? Permanecer na palavra de Deus, para que nós sejamos discípulos. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridas, a palavra de Deus diz também que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o que você já sabe sobre o Senhor é muito bom, mas que você não venha se acomodar nisso que você já sabe, mas que você prossiga. Então, é todo dia lendo a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo a revelação da palavra de Deus, para que você possa conhecer a verdade que é Cristo e a verdade vá te libertando, né? Vá libertando você. Então vejam, Jesus, ele nos ensina como que nós vamos vencer, como nós vamos ganhar as batalhas travadas contra Satanás. Então nós precisamos o quê? Ter o conhecimento da palavra de Deus e renovar a nossa mente. Essas armas consistem o quê? Na palavra recebida por meio da pregação, do ensino, da leitura de livros, da participação em seminários, certo? E do próprio estudo individual da Bíblia. Veja que interessante isso aqui. Nós devemos habitar na palavra, e quanto mais nos dedicarmos no estudo, será a medida de virtude e conhecimento que nos será acrescentado. Então, eu estava conversando com Deus outro dia, e eu tenho algo muito forte no meu coração sobre cura espiritual. Eu falo com Deus: Deus, eu quero ver cura, eu quero ver o Senhor curar, eu creio que o Senhor cura, assim como o Senhor salva, eu creio que o Senhor cura. Mas, Senhor, por que é que muitas vezes não acontece, né? Eu tenho fé, eu creio. Queridas, e o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração sobre isso, que eu preciso caminhar com Deus. O fato de eu ir na igreja, voltar, é muito bom ir à igreja, mas não é suficiente. Eu preciso entender que Deus me chama para ser discípulo. E enquanto discípulo, eu preciso habitar na palavra de Deus, na Bíblia, que é a revelação de Deus, a revelação de quem é Deus, né? Ou pelo menos uma parte, porque eu creio que Deus é muito grande, muito poderoso, e talvez a nossa mente nem seria, né? Talvez não, a nossa mente não é capaz de desvendar os seus mistérios, mas pelo menos um pouco, né? Então eu comecei a entender que eu precisava habitar mais na palavra de Deus, estar mais na presença do Senhor, para que essas coisas fossem, né, sendo ministradas ao meu coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, queridas, nós precisamos habitar na palavra. E veja isso, quanto mais nos dedicarmos no estudo, será a medida de virtude. Então, isso é poderoso, né? Nós queremos muito, mas fazemos pouco. Então, nós precisamos nos dedicar mais, habitar na palavra de Deus. Porque se é a medida de virtude, eu quero muito de Deus. Então, eu preciso me dedicar mais a habitar na sua palavra. Amém? A autora vai dizer que, então, há duas armas, né, à nossa disposição. Uma é o louvor e a outra é a oração. E vejam que tanto o louvor quanto a oração, elas estão ligadas à palavra de Deus. O louvor que a autora está mencionando é aquele genuíno, de coração. Esse sim, derrota o mal com mais rapidamente, né? Derrota o mal mais rapidamente. A oração, queridas, ela é relacionamento com Deus. É orar sem cessar, conforme diz a palavra. Então, é você
limpando a sua casa, você em espírito de oração, em voz alta ou só no seu pensamento, só no espírito, orando a Deus, falando com o Pai. Você está no seu local de trabalho, está dentro do ônibus, você vai fazer sua caminhada, sua atividade física, em espírito de oração com o Senhor, tá? Vida efetiva de oração. Fale com Deus, conte para Ele o que lhe preocupa, o que lhe angustia, o que lhe entristece, né? Fale sobre algo, explique para Deus, conte para Deus, certo? Porque, assim, vamos conhecer a Jesus, né? Ele é o nosso Salvador, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, posição exaltada, posição de autoridade pelo seu sacrifício perfeito que foi aceito, e Ele intercede por nós. Vamos conhecer o Espírito Santo de Deus, né? Que Ele está conosco, Ele nos consola, Ele nos orienta. Amém, queridas? Ele está com você o tempo todo, Ele é o seu ajudador, né? E o Espírito Santo de Deus, Ele vai te mostrando as coisas que você precisa saber, Ele vai revelando a palavra de Deus a você, e você, em espírito de oração, conversa com Deus, conversa, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo ilumina a minha mente, e leia a palavra, e declare a palavra sobre a sua vida, certo? E converse com o Pai. E uma das coisas que eu acho muito interessante, e achei, né, interessante, é isso aqui. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. Então, veja, a Bíblia é a palavra de Deus, certo? É o nosso manual de vida e fé. Então, nós devemos ler a palavra de Deus aplicando ela na nossa vida, certo? Então, se você diz assim, se você ler o versículo e conhecereis a verdade vos libertará, então eu sou liberta pela verdade de Deus. Espírito Santo, eu quero conhecer mais dessa verdade, eu quero ser liberta cada dia mais. Então, você vai enchendo a sua oração com a palavra de Deus, vai aplicando essa verdade na sua vida, tá? Então, é preciso estudar a palavra, conhecer a verdade, agir na verdade, e ela vai te tornando livre. Amém? Muito bem, queridas e queridos, né, a quem estiver me assistindo. Por hoje vamos ficar por aqui, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, a ideia não é essa. E como exercício de hoje para amanhã, pense sobre os seus pensamentos, reflita, tente se esforçar e tirar um tempo de leitura da palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que te direcione ao melhor texto, tá? E pense sobre o que está em sua mente, se isso for pensamento negativo, medo, suspeita, né? Isso não provém do Senhor. Então, vamos permitir que a palavra de Deus renove a nossa mente, amém? E para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um beijo e fiquem na paz.